Fala galera, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula? Então vamos começar! E aí galera, beleza? Então na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre raiz quadrada. Na última aula a gente viu sobre potências, tá? Raiz quadrada é a operação inversa da potência. Então vamos estudar um pouquinho sobre ela. Precisamos saber aqui sobre a raiz quadrada o símbolo dela. Ó. A gente tem esse símbolo aqui, ó. A raiz quadrada, que a gente chama de radical, tá? Então na raiz quadrada a gente vai ter radical radicando, que é o número que fica dentro da raiz, o índice, que é esse númerozinho que fica em cima da raiz quadrada, e a raiz quadrada vai ser o resultado, beleza? Então, primeiramente, a gente deve lembrar desses elementos. Radicando, índice, radical, que é o que representa a nossa raiz, e a raiz quadrada é o resultado. Então, vejam aqui comigo. A definição de raiz quadrada. Encontrar um número natural que, multiplicado por ele mesmo, resulte no radicando. Então aqui, pessoal, encontrar um número que multiplicado por ele mesmo que resulte no nosso radicando. Por exemplo, eu quero a raiz quadrada de 81. Por ser raiz quadrada, a gente precisa de 2. Lembra lá na potência, quando eu tinha o número elevado ao quadrado, eu fazia o quê? Eu multiplicava o número por ele mesmo. Ou seja, na raiz quadrada vai ser a mesma coisa. Eu preciso pensar nesse número ao quadrado. Qual é o número ao quadrado? Ou seja, qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai me dar 81. Então aqui a gente já consegue perceber o seguinte. A gente vai usar muito a tabuada, tá? A gente vai precisar bastante da tabuada. Como a gente já sabe lá na tabuada, 9 vezes 9, ele é o número que resulta no 81. Então, como resultado da minha raiz quadrada, eu vou utilizar apenas uma vez esse 9. Por quê? Ele está perguntando qual é o número que multiplica por ele mesmo que dá o 81, certo? Então, vejam aqui agora. Então, conseguimos concluir que a raiz de 89 é 1. Raiz quadrada do 4. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai me dar 4? Ou qual é o número ao quadrado que vai dar 4, beleza? Então a gente já sabe, né, pela tabuada, que 2 vezes 2 é a mesma coisa que 4. Então a raiz quadrada do 4 vai ser o 2. Ó. Veja aqui. Então raiz quadrada de 4 é a mesma coisa que 2. Por quê? Se eu quero tirar a prova real, galera, a gente faz o seguinte. Pega o 2, multiplica por ele mesmo e vê se o nosso resultado vai dar 4. Se isso for verdade, quer dizer que o nosso exercício está correto. Mais um exemplo aqui. Raiz de 25. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo é 25? Ou qual número ao quadrado é 25? A gente já sabe que pela tabuada que 5 vezes 5 é igual a 25. Ou seja, raiz quadrada de 25 vai ser igual a 5. Aqui, pessoal, se vocês quiserem fazer essa troca desse número de 5 vezes 5 por 5 ao quadrado, também pode ser, tá? Porque na raiz quadrada a gente usa a potência. Mais um exemplo. 144. Aqui, pessoal, quando o número passa, né, a gente está acostumado a olhar só até onde? Até a tabuada do 10, onde a gente conhece que 10 vezes 10 é 100, certo? Então vamos pensar comigo. Se o 144 é maior do que 100, quer dizer que eu preciso de um número também maior do que 10, né? Porque seria a raiz quadrada de 100 seria 10, porque 10 vezes 10 é igual a 100. Então, se eu tenho 144, eu vou fazendo testes, aproximando esses valores. Por exemplo, aqui, eu coloquei 12 vezes 12. Por quê? 12 vezes 12 é igual a 144, ou seja, a raiz do 144 é o 12. Aqui também, pessoal, se quiser trocar o 12 vezes 12 por 12 ao quadrado, também é válido, beleza? Agora aqui, raiz quadrada. Vocês vão ver também muito esse termo escrito aqui, ó, quadrados
perfeitos. O que são quadrados perfeitos? Quadrados perfeitos são as raízes quadradas que são exatas, certo? Mas eu vou representar para vocês aqui em forma de desenhos, forma geométrica, para a gente descobrir se o número ele tem uma raiz quadrada exata ou não. Vamos pensar comigo. Vou usar esse quadrado, tá? Sempre quadradinhos para formar as figuras. Então eu quero saber se o número 1, tá? Que está representado aqui, ó, um quadrado só, ele é uma raiz quadrada exata ou não. Existe algum número que multiplicado por ele mesmo que me dê 1? Ou qual é o número que elevado ao quadrado vai ser 1? Logo vai ser o próprio 1, né? Mas eu também posso resolver isso em forma de desenho. Veja lá, como eu tomei como unidade de desenho aqui esse quadrado, veja que ele ficou na forma de um quadrado perfeito mesmo, uma figura. Imagine um quadrado. Então, se você conseguir formar um quadrado utilizando a quantidade de quadradinhos que pede na raiz, por exemplo, a raiz de 1, eu usei um quadrado, ficou um quadrado perfeito? Se ficar um quadrado perfeito, logo esse 1 é um quadrado perfeito. Por quê? Porque raiz quadrada de 1 é 1. Mas igual eu já falei para vocês agora há pouco, se eu pegar o número 1 e multiplicar por ele mesmo, eu vou ter 1. Se eu pegar o número 1 e elevar ele ao quadrado, eu também tenho 1. Então isso é um quadrado perfeito, quando a raiz de um número é exata. Agora eu quero pegar o número 2. Então vejam lá, eu peguei 2 quadradinhos. Será que ficou um quadrado perfeito? Olhando aqui, o que é um quadrado primeiramente? A gente sabe que a figura quadrado, todos os lados devem ter a mesma medida. Então vejam lá, na do 1, esse ladinho era 1, aqui era 1, aqui também seria 1, aqui também 1. Então por isso que ele é um quadrado perfeito. Agora vamos pegar o 2, ó. Usei 2 quadrados. Agora vejam lá, qual seria a medida daqui de cima? 1, 2. E na lateral, apenas 1. Então vejam aqui que a gente não tem um quadrado perfeito. Então por isso a gente já pode escrever assim, ó. Como não conseguimos formar uma região quadrada, o número 2 ele não é um quadrado perfeito. Ou seja, o número 2 não tem uma raiz quadrada que seja exata. Beleza? Número 3 agora. Vamos testar com o número 3. Vejam lá. Fiz até de duas formas diferentes para a gente tentar. A gente pode tentar mudar esses quadradinhos de lugar. Ó. Coloquei 3 quadrados na sequência. Vejam lá que aqui vai ficar 1, 2, 3 de medida. E aqui do lado apenas só 1 de medida. Então não deu um quadrado perfeito. A gente conseguiu fazer um retângulo. Agora eu vou fazer uma mudança aqui. Ó. Coloquei 2 quadradinhos de pé e 1 do lado. Será que eu consegui um quadrado perfeito? Só de olhar nessa figura, a gente já sabe que não, né? Ó. Aqui até um pedaço eu tinha 2 de um lado, 2 do outro também. Mas quando eu pego aqui, a medida aqui é só o quê? É só 1. Tá faltando esse pedaço, ó. Ou seja, não é um quadrado perfeito. Então a gente já pode escrever que como a gente não conseguiu formar uma região quadrada, o número 3 não é um quadrado perfeito. Agora vejam o 4. O 4 sim é um quadrado perfeito, porque se eu pego 4 quadradinhos, eu consigo fazer um quadrado perfeito onde todos os seus lados vão ter 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então a gente conseguiu fazer um quadrado perfeito, tá? Então isso é um quadrado perfeito. Quando a raiz quadrada de um número é exata. Pessoal, vejam bem comigo. Quadrados perfeitos. Aonde que a gente vai encontrar eles? Na tabuada. Se eu pegar a tabuada do 1, basta eu pegar o número 1 e multiplicar por ele mesmo. Tabuada do 2, 2 por ele mesmo. 3, 3 por ele mesmo. Cada número que você pegar e multiplicar por ele mesmo, sempre vai ser um quadrado perfeito, tá? Independente do tamanho desse número. Se você pegar 100 vezes 100, o 100 vai ser um quadrado perfeito, porque a gente vai conseguir achar esse número, certo? 100 não, o resultado, né, da nossa raiz vai ser o número que tem um quadrado perfeito. Por exemplo, se eu quiser aumentar aqui, se eu pegar o 25, pegar o número 25, será que o número 25 ele é um quadrado perfeito? Se a gente for pegar em quadradinhos, eu consigo fazer lá um quadrado que tenha
a medida do lado dele como o número 5, pois 5 vezes 5 é igual a 25. Isso torna o 25 quadrado perfeito, beleza? Vou resolver alguns exemplos com vocês aqui, pessoal. Só antes da gente começar a resolver as atividades aí do livro, eu vou resolver dois exemplos para vocês terem uma noção aqui. Ele diz assim, ó, a raiz quadrada de um número é 20. Determine esse número. Então vamos voltar aqui um pouquinho no início, onde eu mostro os elementos para vocês. Naquele exemplo, ele já falou que a raiz quadrada do número é 20. Então ele já deu o nosso resultado. Eu estou querendo quem? Eu estou querendo encontrar radicando. Ele passou para mim. Raiz quadrada é o resultado, certo? Eu já estou dizendo qual é o meu número. Por exemplo, aqui, ó, raiz quadrada do 4 é o 2. Se eu tivesse só o número 2, o que eu teria que fazer para descobrir o número 4? Teria que pegar o número 2 e multiplicar por ele mesmo. Então, se eu tenho a raiz quadrada, eu encontro o meu radicando. Basta fazer o quê? Como é quadrada, multiplicar o número da raiz quadrada por ele mesmo. Por exemplo, se o número, a raiz quadrada de um número é 20, então vamos pensar assim, ó. Raiz quadrada, tá? De índice 2, de algum número que eu não sei, por isso que eu representei pelo x, tá, pessoal? Que é um número que a gente não conhece ainda, vai ser igual a 20. Então basta eu fazer o processo ao contrário agora. Vou fazer o seguinte, ó. Raiz quadrada. Vou pegar essa raiz quadrada e vou multiplicar ela por ela mesma aqui dentro. Ou elevar ela à potência 2, ao quadrado. Vou colocar assim, ó. 20 ao quadrado. 20 ao quadrado é a mesma coisa do que, pessoal? Eu multiplicar o 20 vezes ele mesmo. Ou seja, agora eu tenho a noção que a raiz que eu estava procurando, então, o número que eu quero, que é o meu radicando, é 400. Ou seja, a raiz quadrada de 400 é 20. E agora eu pergunto para vocês, o 400 ele é um quadrado perfeito? Sim, né? Porque a raiz dele foi exata. Se a gente for tentar fazer lá os quadradinhos e pegar o 20 e fazer um quadrado que tenha 20 centímetros em todas aos seus lados, a gente consegue formar um quadrado perfeito. Então, 400 sim é um quadrado perfeito. Próximo exemplo. Se a raiz do 9 é igual a 3, porque 3 vezes 3 é 9, então a raiz de 9 é 3. E a raiz de 64 é 8, determine a raiz de 36 e a raiz de 49. Então vejam lá, pessoal, ele passou uma raiz de um número menor e uma raiz de um número maior. A raiz de 9 é igual a 3 e a raiz de 64 é igual a 8. Agora ele está pedindo para eu descobrir a raiz do 36 e a do 49. Podemos perceber o seguinte, que a raiz do 36 e a raiz do 49, elas são maiores do que a raiz de 9 e são menores do que a raiz do 64. Ou seja, os números que eu estou procurando não podem ser menor do que 3 e também não podem ser maior do que 8. Certo? Então a gente pode ir fazendo testes se vocês quiserem agora. Caso vocês esqueçam da tabuada, vocês vão fazendo testes. Por quê? Sabemos que tem que ser maior do que 3 e menor do que 8. Para ser maior do que 3 tem que ser quem? 4, 5, 6 ou 7. Por que eu não posso usar o 8? Porque tem que ser maior do que 3 e menor do que 8. Então a gente vai ter essas opções aí, ó. 4, 5, 6 ou 7. Então vamos começar aqui. Vou fazer os testes um por um. Vou começar com o 4. Sabendo que a raiz quadrada é o quê? É pegar o número e multiplicar por ele mesmo. Então se eu tenho aqui, por exemplo, ó, vou pegar o 4. Então vai ser a raiz do x, que é o número que eu não sei. E vou usar isso daqui como 4. Ó. 4 vezes 4 vai ser 16. Então eu já sei que o 4 não é, porque 4 vezes 4 deu 16. E não deu 36, nem o 49. Vamos para o próximo aqui. Vamos pegar o 5. Então a raiz
5. E 5 vai ser raiz de 25. Então não é o número que eu procuro ainda, mas já está bem próximo. Estou chegando bem próximo agora do número que eu estou querendo. Então vamos testar mais um aqui. Se eu testei o 5, agora eu vou para o 6. 6 vezes 6, isso sim é igual a raiz de 36. Agora sim, pessoal, vejam lá. Ó. Encontrei a primeira que eu queria. Qual foi o número que eu multipliquei por ele mesmo que deu 36? Logo foi o 6. Então eu posso afirmar que a raiz de 36 é 6. E se eu afirmei que a raiz do 36 é 6, eu também posso afirmar que o 36 ele é um quadrado perfeito, pois 6 vezes 6 é 36. Por último, agora faltou a gente testar quem? Faltou a gente testar o 7. Então vamos pegar lá. Raiz quadrada de 7 vezes 7 vai ser 49. Opa! Chegamos no segundo número que a gente estava procurando, que era a raiz do 49. Quem foi o número que multiplicou por ele mesmo, que deu 49, foi o 7. Então a raiz do 49 é igual a 7. Ou seja, o número 49 ele também é um quadrado perfeito. Beleza, galera? Qualquer dúvida, só perguntar lá na plataforma que a gente responde vocês. Valeu, até a próxima!